E eu quero ler um texto aqui, é um versículo muito conhecido e também um versículo muito pequeno na Bíblia. Há quem diga que é o menor versículo da Bíblia. João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 11 e o versículo de número 35. Jesus chorou. Jesus chorou. Aquela narrativa muito conhecida de Lázaro. Lázaro havia morrido. Jesus já havia sido chamado para ver Lázaro e antes que Jesus chegasse lá, Lázaro já havia morrido. E então Jesus, ao chegar na aldeia onde morava Marta, onde morava Maria, as irmãs de Lázaro, elas estavam chorando, obviamente. O texto bíblico diz que alguns judeus também estavam ali chorando com elas. E Jesus chegou naquele clima de luto, de morte, de dor. Lázaro era um amigo de Jesus. Jesus amava muito a Lázaro. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, amava Marta, amava Maria, suas irmãs. E Jesus, naquele contexto de morte, de dor, de luto, de choro, Jesus também chora. E eu acho lindo esse texto, esse versículo tão pequeno, esse versículo que, como eu já mencionei, há quem diga que é o menor versículo da Bíblia, e eu acho esse versículo tão bonito, tão extraordinário. Ler na Bíblia que Jesus chorou. Isso aqui nos diz tanta coisa. Isso aqui nos revela tanta coisa a respeito de Jesus, da pessoa de Jesus, da vida de Jesus, da mensagem de Jesus. Isso aqui nos diz tanta coisa que certamente, se todos os pregadores do mundo pregassem apenas este versículo, Jesus chorou, se todos os escritores no mundo escrevessem apenas sobre este versículo, Jesus chorou, se todos os pensadores cristãos, se todos os crentes se propusesse a falar apenas sobre esta frase, Jesus chorou, ainda assim nós não esgotaríamos todo o significado, todo o sentido, tudo aquilo que esta frase, que este versículo significa. Jesus chorou. Lágrimas escorreram pela face de Jesus. Seus olhos ficaram marejados de lágrimas. Jesus chorou. E antes de fazer qualquer comentário aqui sobre esta frase, sobre este versículo, sobre este texto, Jesus chorou, preste bem atenção. Eu não vou contar a história de Lázaro, todos vocês conhecem essa narrativa. Eu quero apenas pensar aqui alguns versículos que nos diz muita coisa, nos ensina muita coisa, especialmente nesse contexto de morte, de luto, de tragédia que nós estamos enfrentando. Primeiro que eu quero destacar para vocês aqui é o versículo de número 3, capítulo 11 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, e o versículo de número 3, que diz: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Tem tradução que diz assim: o teu amigo, a quem tu amas, está doente. Os amigos de Jesus adoecem. Os amigos de Jesus sofrem. Os amigos de Jesus choram. Os amigos de Jesus morrem. Diferente
de tantas mensagens que nós ouvimos, diferente do que muitos pregadores, eu não estou aqui para criticar ninguém, e não é o momento para isso, e não é o caso aqui, mas é necessário que se diga, diferente do que muitos pregadores, especialmente esses pregadores de um evangelho triunfalista, de um evangelho de mercado, de um evangelho comprometido com essa teoria ou com essa doutrina da prosperidade que diz que crente que é crente não adoece, se você é filho de Deus, se você é seguidor de Jesus de verdade, então você não pode ficar doente, você não pode chorar, você não pode entristecer. Em João capítulo 11, versículo 3, tem aqui um amigo de Jesus. Ele é um amigo de Jesus, e esse amigo de Jesus é um amigo amado por Jesus. O texto diz, aquele a quem amas. Ele é um amigo de Jesus, a quem Jesus muito o ama, e ele está doente. E seguindo a leitura, se a gente fosse ler aqui o capítulo 11 é um capítulo razoavelmente longo, e claro que eu não vou ler o capítulo 11 inteiro, mas se a gente saltar mais alguns versículos aqui à frente, o versículo 5, por exemplo, o texto diz que Jesus amava Marta, amava Maria, a irmã de Marta, e a Lázaro. Eram 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E Jesus amava os 3. Eles eram queridos, eram amados por Jesus. Depois, mais alguns versículos adiante, o versículo de número 33, aí Jesus já havia chegado lá na aldeia onde eles moravam, em Betânia. Jesus já estava presenciando o que estava acontecendo, já estava vendo, já estava ouvindo o choro, já estava vendo as pessoas chorando, os judeus que estavam chorando ali com elas que estavam chorando. E o versículo 33 diz que ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Olha o que diz o versículo 33. Jesus, ao ver Maria chorando, perturbou-se, agitou-se no espírito e perturbou-se. E aí o versículo 35 diz, Jesus chorou. As lágrimas de Jesus revelam aqui a sua humanidade. As lágrimas de Jesus revelam aqui a sua compaixão. O choro de Jesus, as lágrimas de Jesus revelam aqui o seu amor, que significa dizer que Jesus não era como os mestres da lei, indiferente à dor do que sofre. Jesus não era como os fariseus, como os escribas, como os sacerdotes, frios, insensíveis, indiferentes. Não, Jesus chora. Jesus é o Deus que chora. E eu acho isso maravilhoso no Evangelho de João, porque João é o evangelista que escreve o seu evangelho na perspectiva da divindade de Jesus. Ele começa o seu evangelho dizendo, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é Deus, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João é o evangelista que mais destaca a expressão eu sou na boca de Jesus, uma expressão
muito conhecida e usada por Deus no Antigo Testamento, que os judeus conheciam muito bem esta expressão. E no Evangelho de João nós vamos ver repetidas vezes esta expressão na boca de Jesus: eu sou. E aqui mesmo, nessa narrativa, aqui mesmo, nessa história da ressurreição de Lázaro, Jesus se apresenta como o eu sou, a ressurreição e a vida. Então, ele é Deus. E João escreve o Evangelho, como já disse, nessa perspectiva da divindade de Jesus. E agora ele coloca aqui que Jesus chorou, que Jesus agitou-se no seu espírito, que Jesus perturbou-se, que Jesus angustiou-se e que Jesus chorou. Significa dizer que Jesus é o Deus que chora. É o Deus que chora. É o Deus que está chorando a dor, o luto destas mais de 500.000 famílias destroçadas, desesperadas. Pais que enterraram seus filhos, filhos que enterraram seus pais, que enterraram amigos, que enterraram entes queridos, que sepultaram, e assim, falando do nosso contexto de pandemia, usamos a expressão sepultaram, enterraram, mas nesse contexto de pandemia, a tragédia é tão absurda, é tão cruel, já não bastasse a morte em si, que já é cruel. Tivemos também que lidar, estamos tendo ainda que lidar, com a dificuldade até do velório. A família não tem sequer o direito de fazer as suas últimas homenagens, de fazer um velório, de reunir os familiares, os seus queridos, os seus amigos para dar o último adeus. Que dor, que angústia, que luta. Mas Jesus é o Deus que chora. Jesus é o Deus que chora as nossas dores. Jesus é o Deus que chora o nosso luto. Ele não é um ser indiferente. Ele não é um ser distante. Ele é um Deus presente, o Emanuel, Deus conosco, que sabe o que é ser maltratado, que sabe o que é ser vítima de preconceito, que sabe o que é morar na favela, que sabe o que é ser discriminado, que sabe o que é apanhar, que sabe o que é ser torturado, que sabe o que é ser caluniado, sabe o que é ser perseguido, sabe o que é um luto, sabe o que é uma dor de uma mãe que chora a perda do filho, de um pai que chora a perda do filho, e sabe o que é chorar. Jesus chorou. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não desista do Evangelho de Jesus. Não desista de Jesus. Aguenta firme. Eu sei que dói. Eu sei que nós estamos atravessando um momento complicadíssimo. Complicadíssimo. Nós estamos apertados de todos os lados. É o fator político, é o fator econômico, de todos os lados. E o luto, a sensação de impotência, de insegurança, o medo de perder, o medo de ver ir embora a quem amamos. E os que já perderam estão chorando e lamentando, talvez até se questionando: Deus, onde estás? Deus, que dor é esta?
Deus, por que tudo isto? Deus, por que nos abandonastes? Por que nos deixaste à própria sorte? Eu quero te dizer, Deus não nos abandonou. Assim como Ele não abandonou o Filho naquela cruz, quando o próprio Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparastes? Mas o Pai não abandona o Filho, e Deus, o Pai, não abandonou Jesus na cruz. Pelo contrário, Ele sentiu a dor do Filho e foi tão grande, foi tão fora da nossa capacidade de imaginar a dor que o Pai sentiu com o Filho, que Pai e Filho estavam entrelaçados na mesma dor, a ponto do Filho se sentir como se estivesse abandonado, como se estivesse só. Mas o Pai não abandonou. O Pai estava com o Filho. O Pai sentiu a dor do Filho doeu no Pai. E eu quero te dizer que a nossa dor dói em Deus. A tua dor, meu irmão, minha irmã, está doendo nele. Ele chora conosco. Assim como Jesus, que chorou aqui diante do túmulo de Lázaro. Jesus chorou. O versículo de número 38 diz que Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi ao sepulcro. E era uma gruta, o versículo dá esse detalhe, dizendo que era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, e ele ordenou, tirem a pedra. E então, uma das irmãs de Lázaro, que era Marta, disse, Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. Mas Jesus orou ao Pai, tiraram a pedra e ele fez uma oração. Versículo 40, ele se vira para Marta e diz, não lhe falei que se você crê, você verá a glória de Deus? Tiraram a pedra e então Jesus orou ao Pai, dizendo, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, e disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Que coisa extraordinária. Ele sente as nossas dores, ele chora conosco, ele não é um indiferente à nossa dor. As lágrimas de Jesus, o choro de Jesus, o agitamento no espírito de Jesus mostra para nós aqui quão humano ele é. Deus que se fez homem e veio morar entre nós, sentir as nossas dores. Revela o nível da compaixão de Jesus, que é uma compaixão visceral, quer dizer, uma compaixão que mexe com as suas entranhas. É como se Jesus sentisse um desarranjo intestinal por causa do teu sofrimento, por causa da nossa dor, por causa do nosso sofrimento. Revela quão incalculável, quão imensurável, quão absurdo e fora da nossa capacidade de imaginar é o amor de Jesus por nós. E eu vou finalizar aqui, dizendo que há 3 grandes momentos em que Jesus lida com a morte, com o processo de morte, contexto de luto, de perda, que é nesse caso aqui de Lázaro, que é aquela outra história lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, o filho da viúva de Naim, e aquela outra história também muito conhecida que é a filha de Jairo. E olha que interessante, quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele declarou, a menina não está morta, ela dorme.
Quando Jesus se encontrou com aquela procissão que ia levando o filho único daquela viúva na cidade de Naim para ser sepultado, porque o moço havia morrido, Jesus tocou o caixão e disse àquela mulher que chorava: não chores. E aqui na história de Lázaro, na narrativa do Evangelho de João, capítulo 11, Jesus chega diante das irmãs de Lázaro e diz: seu irmão há de ressuscitar. Se a gente juntar as três frases desses três momentos, não está morta, não chores, vai ressuscitar. Não está morta, não chores, vai ressuscitar. O que esses relatos têm a dizer para nós, especialmente nesse momento de dor, de luto, nesse contexto de tragédia que nós estamos enfrentando? Será que é para nós nos levantarmos agora e sair aí nos velórios e nos cemitérios ressuscitando as pessoas que morreram? Óbvio que não, claro que não. O que esse texto quer revelar para nós, o que essas três histórias de ressurreições, relatos de ressurreições, têm a dizer para nós, é que Jesus é contra a morte. O reino de Jesus é contra a morte. No reino de Jesus não há morte. Jesus é sempre favorável à vida. Ele está sempre do lado da vida. Sempre que houver um processo de morte, Jesus é contra. Sempre que houver algum sistema, seja ele político ou religioso, que conspira contra a vida, Jesus é contra. Sempre que houver qualquer sistema, seja ele político ou religioso, qualquer poder, seja ele poder político, seja ele poder religioso, e que trama contra a vida, Jesus é contra, porque no reino de Jesus não há morte. O reino de Jesus é um reino de vida. Ele diz: eu vim para que tenham vida. Vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, disse Jesus. E o que esses relatos querem dizer a nós é que num desses dias nós vamos ouvir o toque da trombeta. Nós estaremos com Cristo. Nós iremos zombar da morte. Iremos sim zombar da cara da morte, porque a morte será tragada pela vitória. E breve, muito em breve, nós vamos nos abraçar de novo e vamos abraçar pessoas queridas, entes queridos, familiares, amigos, pessoas que há muito nós já perdemos. Eu, por exemplo, perdi meu pai há 26 anos. Eu sou órfão de pai. Meu pai faleceu num trágico acidente automobilístico e eu confesso que há dias que meu coração está insuportável de saudade pelo meu pai, mas eu tenho esta esperança que num futuro não muito longe, num futuro que sim, foge da nossa capacidade de imaginar, de mensurar, mas eu creio e esta fé é viva, esta esperança é viva no meu coração, que num desses dias nós estaremos juntos nas ruas de ouro, abraçando-nos. E eu vou abraçar meu pai, eu vou abraçar pessoas queridas, eu vou abraçar entes queridos, pessoas queridas e amadas que há muito se foram. E nós vamos estar juntos outra vez. E a morte não terá mais nem a menor oportunidade, a menor chance de nos separar. Estaremos juntos, eternamente juntos. E eu, quando falo isto, eu não quero que você pense numa dimensão assim,
você está jogando essa sua esperança ou essa sua fé no colo do escatologismo futurista. Não é que eu quero, não é que eu estou jogando a minha fé ou a minha esperança ou a nossa fé ou a nossa esperança no colo do escatologismo futurista, até porque nós estamos chorando hoje, nós estamos sofrendo hoje, o luto está diante de nós hoje. O que eu quero te dizer é o seguinte: nós nos movemos nesta esperança, nós nos movemos nesta fé, nós nos movemos nesta confiança, nós nos movemos nessa certeza de que Jesus é conosco. Ele chora conosco, ele chora o nosso luto, ele sente a nossa dor, ele caminha ao nosso lado. Jesus chorou e Jesus está chorando com você e comigo. Está chorando conosco, sofrendo a nossa dor, vivendo o nosso luto e, ao mesmo tempo, movendo o nosso coração com fé, com amor e com esperança de que nós estamos no caminho certo, porque estamos no caminho de Jesus. E quem caminha no caminho de Jesus nunca erra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém.